Passamos à segunda fase da ordem do dia, aonde faremos a discussão e votação dos projetos apresentados. Antes de mais nada, peço ao vereador Rogério Timóteo, faça a verificação, acho que é número suficiente, né? Todos se encontram presentes, senhor presidente. Bom, a pedido do vereador Edinho Guedes, temos aqui o requerimento de inclusão de um projeto, que é o processo número 176. Então, coloco em votação que os vereadores que forem contrários se manifestem. Requerimento aprovado por todos. Passamos, então, à ordem do dia. Primeiro processo a ser apreciado, discussão única do processo 071 de 2015. Projeto de lei dispõe sobre denominação da rua Ubirajara Barreto Delap, autoria vereador Fernando da Ótica Original. Ai, que susto. Bom dia, senhor presidente, bom dia, nobres vereadores, vereadoras, vocês que nos acompanham pela TV Câmara, pessoal presente aqui na galeria. É um motivo de alegria poder estar mais uma vez aqui contribuindo com a nossa cidade. Esse projeto aqui, aonde eu estou apresentando, ele dispõe sobre a denominação da rua Ubirajara Barreto Delap, tá? Então nós vamos ler aqui um histórico a respeito desse cidadão que muito contribuiu para o nosso município. Ubirajara Barreto Delap nasceu na cidade de São Paulo, no dia 1º de 1922. Filho do Dr. Francisco Antônio Delap e Lavínia Pereira Barreto Delap, em memória. Dr. Ubirajara sempre teve uma atração por essa cidade. Seu avô materno, Rodrigo Pereira Barreto, casou-se com Amélia Leitão Peixoto na igreja matriz por volta de 1870. O seu tio-avô materno, Dr. Luiz Pereira Barreto, foi destaque na região, como grande personalidade na área de medicina e da política, chegando a ser homenageado em nome de rua em Jacareí, no Jardim São José, e foi erguida uma estátua em sua homenagem na Praça Marechal Deodoro, no bairro de Santa Cecília, na cidade de São Paulo. Serviu nossa pátria ingressando no CPOR, curso de formação de oficiais da reserva para a formação de aspirantes a oficial, e pela sua vocação pelos esportes em busca de ajudar o próximo, foi condecorado com louvor e deu baixa como aspirante. Sempre destacou-se pela participação em eventos sociais e de caridade juntamente com sua mãe, que fazia parte do CARI, Centro de Amparo aos Recolhimentos Infantis. Sempre destacou-se pela participação em eventos sociais e de caridade juntamente com sua mãe, que fazia parte do CARI, Centro do Amparo aos Recolhimentos Infantis. Nos grandes centros urbanos foi pessoa atuante em campanhas humanitárias com distribuição de alimentos e roupas para as pessoas mais necessitadas. Em um gesto de solidariedade nunca antes visto. Chegou a hora de escolher uma profissão e, por ser uma pessoa de bastante humildade e voltada para o bem-estar do ser humano, não poderia deixar de seguir o exemplo de seu pai e outros ascendentes e ingressou no curso de Medicina na Universidade de São Paulo, colando o grau em 1947. Teve um grande destaque em várias modalidades esportivas no meio acadêmico, chegando a participar de diversas, como por exemplo a MacMed, ou seja, um torneio esportivo envolvendo os acadêmicos do curso de Medicina da USP, com acadêmicos da Universidade Mackenzie. Desde o início, no curso de Medicina, já estava no Hospital Nossa Senhora da Conceição, no bairro do Brás, em São Paulo, e de propriedade de seu pai, e após a sua formatura, assumiu o cargo de diretor clínico por várias décadas.
Devido a todos esses fatos históricos na década de 50, Dr. Ubirajara adquiriu um sítio em nosso município, na beira do Rio Paraíba, no bairro Porto Velho, e lá foi por muitos anos seu refúgio da cidade grande. Em contato com a terra e animais e principalmente pessoas simples e carentes da região, não passou muito tempo e adquiriu outra área rural no bairro São Benedito do Foz, com grande plantio de arroz e formação de pomares, de frutas e produção de leite. Tornou-se muito conhecido por ser um homem de cidade grande, médico, mas voltado a tratar das pessoas doentes e necessitadas da cidade, com respeito e dedicação. Por toda a sua vida, apesar de trabalhar em São Paulo, seu foco e seu coração estavam aqui, no Vale do Paraíba, mais precisamente na cidade de Jacareí, onde com seus familiares passava religiosamente todos os finais de semana, junto à terra e ao homem do campo que tanto valorizava. Por ser diretor clínico de um grande hospital, teve a oportunidade de realizar diversos procedimentos médicos em inúmeras pessoas de nossa cidade de forma gratuita, removendo pessoas para São Paulo para que tivessem tratamentos adequados, lembrando que nossa cidade nos anos 60 não possuía muitos recursos para assistência das pessoas da roça. Chegou a manter uma farmácia particular em sua propriedade rural, com a facilidade de angariar infinitas amostras grátis dos laboratórios. Forneceu medicamentos para inúmeras pessoas carentes por muitos anos, chegando a custear medicamentos mais específicos e nunca virou as costas para o doente, seguindo à risca o juramento de Hipócrates. Depois, deu uma vida voltada para a medicina, religião e valorização do ser humano. Em 29 de 12 de 92, já com 71 anos, foi mais uma vítima do progresso desordenado das cidades grandes, perdendo sua vida em um assalto de onde nada lhe foi roubado, apenas a vida de um homem idoso, que ainda praticava a caridade, a medicina, por onde passava. Mas todo o seu esforço e exemplo de vida não foram em vão. Casou-se em 1949 com Leda Olívia Olivieri Delap, contando hoje com 85 anos, residente na cidade de São Paulo, na mesma casa há mais de 60 anos, onde teve e criou 4 filhos. Regina, médica, Roberto, médico, Renata, professora, e Reinaldo, advogado, que inclusive o doutor Reinaldo está presente aqui nessa casa hoje, né, recebendo essa honraria que vai homenagear o seu papai. Antes do terrível destino que lhe esperava, o doutor Ubirajara teve a satisfação de ver seus filhos adotarem nossa cidade. O mais velho, doutor Roberto Delap, formou-se médico e logo que acabou o seu curso de especialização na área de oftalmologia, mudou-se para Jacareí, onde formou família e pratica a medicina há mais de 40 anos. Também foi abençoado com um filho, o Dr. Roberto Delap Júnior, que não podia deixar de seguir a carreira do bisavô, do avô e do pai, tendo se formado em medicina pela Universidade de São Paulo, com especialidade em oftalmologia e praticando a medicina em nossa cidade, já com bastante reconhecimento. O filho mais novo, Dr. Reinaldo Delap, que reforça está presente aqui hoje conosco, ficou residente em Jacareí há mais de 30 anos. Aqui formou família e atua como advogado, socorrendo as pessoas carentes, que em seu ofício e realiza atividades sociais junto à diretoria da Ordem dos Advogados do Brasil, Cruz Vermelha Internacional, Conselho Municipal do Idoso. Teve ainda a felicidade de ter uma filha nascida em nossa cidade, Clarice de Abreu Delap, que hoje leciona a língua inglesa, com proficiência pela Universidade de Cambridge, e está cursando a Faculdade de Letras na Universidade de São Paulo. Dr. Ubirajara foi notícia em revista Movimento de Classe Médica, que exaltou sua participação e primeira colocação na categoria acima de 60 anos em maratona realizada em outubro de 92. Ao final, lamenta e se revolta com a brutalidade que o ser humano é capaz de realizar.
Em outra publicação, no jornal da APM, Duílio Farina, da Academia Paulista da História e membro da Academia Paulista de Letras e do Instituto Histórico de São Paulo, Minas Gerais e Santa Catarina, publica a crônica de muita tristeza. Onde de maneira espetacular e poética faz um apanhado do nascimento, vida e morte do Dr. Ubirajara, em uma crônica que enaltece as verdadeiras qualidades do homenageado. Assim, podemos concluir que o Dr. Ubirajara Barreto Delap marcou sua passagem terrestre com bravura, humanidade e exemplo de dedicação ao esporte e à medicina popular, sempre visando o bem-estar do próximo, acima de tudo, sem nunca pedir nada em troca. Foi pessoa marcante em nosso município por mais de 50 anos, devendo ter seu nome lembrado para sempre. Assim, eu quero justificar esse projeto, aonde o artigo 1 fica denominado a Rua Ubirajara Barreto Delap, a atual Rua 10, localizada no Jardim Terras de Conceição, no bairro Rio Abaixo, identificada pelo código 15682. E esta lei entrará em publicação, em vigor, né, na data da sua publicação. Eu gostaria também de colocar aqui o vídeo, que a técnica pudesse colocar para nós o vídeo. Ele foi uma pessoa muito boa, desde a mocidade, né? Ele gostava de fazer caridades e fazer o bem, ainda mais que fez medicina, né? Também veio de uma família de tradição nessa área. Então, ele, na década de 50 e década de 80, ele manteve 2 propriedades aqui no município. Teve a oportunidade de ajudar inúmeras pessoas, né? Dando remédio, comprando, né? Naquela época, os laboratórios davam amostras de gás de caixa, né? Hoje, mal dão 1 ou 2, né? Mas naquele tempo era muito farta essa medicação, ele também comprou muito remédio. Na ocasião, o meu avô tinha um hospital no Brás, São Paulo. Ele levou muita gente para lá, gratuitamente, né? E quando o vereador Fernando soube de toda essa história, se interessou e até se emocionou, né? De saber que tem pessoas que a gente faz tão bem e acaba ficando no anonimato, né? Como pai, ele era uma geração um pouco seca, né? Eu tenho que reconhecer, né? Mas era uma pessoa muito, muito dada, com muito amor, né? E foi muito bom para os filhos, né? Formou todos os filhos, cargo universitário, né? Foi uma pessoa que até o fim da vida se dedicou muito à família. Esse espírito, né, da medicina, né, de fazer o bem, né, de cumprir o juramento afinco do médico, né, de fazer tudo sem interesse, sem nada em troca, né? Foi uma vida dedicada mesmo à medicina e aos esportes também. Ele era um atleta, é engraçado. Ele tinha uma disposição que eu gostaria de ter a metade, né? Mesmo com 70 e poucos anos, ele jogava 2, 3 horas de tênis por dia, depois ele fazia uma natação, uma coisa assim, até bem compulsiva, sabe? Mas era realmente admirável, um físico, né? Avantajado, né? Infelizmente teve um fim trágico, né? Que ele morreu num assalto, né? E teve uma vida interrompida, né? Mas ele estava trabalhando ainda, depois de aposentado pela segunda ou terceira vez, ele ainda praticava medicina ainda, porque não conseguia ficar assim, curtir assim só a vida, né? Queria ter mais uma atividade como médico, né? Que sempre foi, né? Puxando o pai, puxando o avô e toda uma família dedicada a isso. Eu acho que era uma coisa muito da pessoa, né? Tem pessoas que se incomodam de ver as outras doentes, e poder ajudar e ajudar mesmo, né? Então, eu acho que incomodava um pouco ele, as pessoas doentes, necessitadas, e ele podendo, né, ajudar, acho que um exemplo, né? Que devia ser seguido, né? Porque naquela época também a Santa Casa era muito carente, né? Imagina, 40 anos atrás, 50 anos atrás, né? Então, acho que não tinha nem muita estrutura, né? Então, ele deu um exemplo de cidadania, né? Até como o próprio homem e médico, né? Se os médicos de hoje cumprissem realmente
o juramento que faz na hora da formatura seja uma maravilha, né? Ele costumava transmitir uma segurança, assim, para as pessoas, que ele cuidava, tudo, né? Inclusive, até em mim mesmo, por várias vezes ele chegou a me costurar, né? Na fazenda que a gente tinha, o joelho, o braço, ele falou, não vai doer nada. E realmente não doía nada mesmo, né? Porque tinha uma segurança muito grande do que ele estava fazendo. E eu fui costurado várias vezes, assim, e realmente não... Tem boas lembranças disso, viu? Não tem uma lembrança triste, ele fala, nossa, foi um sofrimento, né? Não, muito pelo contrário. Transmitia uma calma e uma segurança que parece que a dor sumia, né? Até é difícil de acreditar numa história dessa, mas é o que eu tenho a relatar. É interessante, eu tive até que correr aqui, porque falar desse senhor que passou aqui por essa terra, doutor Ubirajara, tem tantas informações aqui ainda, mas infelizmente nós temos somente 15 minutos para apresentar o projeto. E eu quero deixar aqui os parabéns, né, ao doutor Reinaldo Delap, que Deus possa nesse dia trazer a memória na sua mente, né, um momento de alegria, um momento que o teu papai está recebendo uma honraria, né, e uma lembrança que vai ficar eternizada aqui na nossa cidade. Meus parabéns, viu? Que Deus abençoe a família, né? Sucesso. Vamos em frente. Fica saudades, né? Projeto continua em discussão. Presidente, queria dar os parabéns ao vereador Fernando pela homenagem. Não conheci, né, o doutor Ubirajara, mas conheço, né, o Reinaldo. Trabalhamos juntos, né, um tempo, né, o Reinaldo na vigilância, né, na Secretaria de Saúde, o doutor Roberto Delap, o oftalmologista, a sua esposa Lupércia, né, estudei com ela no Sene, no Silva Prado, uma pessoa maravilhosa, o filho agora, né, doutor Roberto também Júnior, oftalmo, então uma família maravilhosa aí do doutor Ubirajara. Então uma merecida homenagem, dar os parabéns ao vereador por ter tido essa iniciativa. Senhor presidente, senhores vereadores, comunidade que nos acompanha pela TV Câmara, em especial o doutor Reinaldo Delap, que está aqui, colega, e na pessoa de quem eu estendo todos os cumprimentos aos familiares também. Não poderia me omitir em registrar aqui primeiro a felicidade da iniciativa. Acho que é uma homenagem justa. Eu confesso que desconhecia a biografia do seu pai, doutor Reinaldo, e a história dele realmente é bastante emocionante, porque não é só a questão do ser humano que viveu em Jacareí, mas a questão do ser humano que ele foi, por todo lugar onde ele passou, o exemplo de vida que ele foi. Nós hoje, infelizmente, sabemos de muitos casos de pessoas que optam pela medicina muito mais pelo ganho financeiro que vai ter do que por ser apaixonado pelo ser humano. E pelas linhas escritas aí da sua biografia, ficou bem claro que ele amava o ser humano e exercia de fato a medicina porque gostava de fazer isso. Eu acho que esse tipo de exemplo, infelizmente, está sendo cada vez mais escasso. E percebo que isso foi passado, né? Tem aquele ditado que para conhecer a árvore é só olhar os seus frutos. E como advogado, colega, eu já o conheço, mas já tive a oportunidade também de passar na clínica do seu irmão, filho dele, médico, e que tem esse mesmo carinho, essa mesma atenção e dedicação na atividade. Então, parabenizo o autor do projeto, o vereador Fernando da Ótica. Acho que é uma homenagem bastante pertinente e, em especial, porque ele teve uma passagem em Jacareí, acabou se fixando aqui a sua família, né, os seus frutos. Teve uma passagem benemerente lá na zona rural, onde teve lá o seu sítio, ajudando a comunidade. Então, mais do que justo que o seu nome seja eternizado nos anais das histórias da nossa cidade, como já foi até reconhecido em outros municípios. Eu acho que esse tipo de exemplo tem que ser exaltado. Então, parabéns à família. Eu acho que hoje a cidade
corrige uma injustiça de tornar oculta essa história. A partir de agora, ela passa a ser conhecida. E não sei se o senhor sabe, nós aqui temos, junto à Câmara, foi criado ano passado, enquanto presidente, um órgão que cuida da preservação do patrimônio histórico da Câmara. E uma das funções desse funcionário, né, um funcionário que já trabalha e passou a ter essa função gratificada, é fazer o levantamento de tudo isso e disponibilizar isso para o arquivo municipal, para que isso seja acessível a todos os alunos de escolas e tal. Então, esse projeto de lei já passa a entrar nessa nova sistemática, disponibilizando a biografia daqueles que ajudaram a construir a cidade, não só a nós que estamos aqui nesse plenário, mas a todos que queiram conhecer a história do município. Então, parabéns, Fernando. Vereador, o senhor permite só uma parte? Pois não. Só fazer um registro aqui, vereador Edinho, que o Valdir Capuzzi está presente aqui, né, o senhor Valdir Capuzzi, e ele comentou comigo que aos 3 anos de idade ele sofreu uma cirurgia, né, com o doutor Ubirajara. Aos 3 anos de idade ele foi operado pelo doutor Ubirajara numa cirurgia de hérnia. Olha, está agradecendo aqui, né? Entendeu? Tiveram jacareienses beneficiados pelas mãos do doutor Ubirajara. Então fica aí o registro. Parabéns mais uma vez. Obviamente, adianto meu voto favorável. O processo continua em discussão. Senhor presidente, também não posso deixar de comentar a respeito desse projeto, que é muito importante e muito bom. No caso, eu quero até parabenizar o vereador Fernando, né, por realmente fazer uma homenagem a uma pessoa que realmente faz parte da história da nossa cidade. Tem muita coisa para ser falado a respeito do senhor Ubirajara. Eu não o conhecia, mas eu conheço o Roberto Delap, e é uma pessoa que é amigo há muitos anos, e é muito gratificante para a gente poder estar homenageando uma pessoa como o seu pai, viu, Reinaldo? Parabéns, é muito gratificante para nós homenagear uma pessoa que fez parte da cidade, da história da nossa cidade. Isso é importante. Tem até pessoas que não acompanham muito o trabalho do vereador e chega até a criticar, fala que o vereador só dá nome de rua. É que, graças a Deus, até é uma prerrogativa do vereador fazer isso, porque temos, eu acredito, até uma média de 200 ruas que não tem nome, são por números. Então, para nós é uma gratificação muito grande poder estar homenageando, dando nome a essas ruas que só tem número, para pessoas que fizeram parte da história da nossa cidade. Então, é muito importante. Parabéns, Fernando, mais uma vez. É importante para nós homenagear pessoas dessa natureza. Parabéns, Reinaldo, parabéns, doutor Roberto Delap também. Um grande abraço e parabéns mais uma vez. Aproveitando aqui, cumprimentar o meu amigo Reinaldo, que está aí na galeria. Fiquei muito feliz em ver essa indicação do vereador Fernando, parabenizá-lo. E o doutor Ubirajara, nós não tivemos a honra de conhecê-lo, mas a história dele, como alguns os vereadores comentaram aqui, e esse histórico, muito bacana em saber desse lado humano mesmo, e ver o porquê essa família tradicional, e ver que realmente os filhos seguem, né? O Reinaldo me conhece aí desde a infância, então fiquei muito feliz mesmo, Reinaldo, deixar um grande abraço, e fiquei muito contente de ver o nome do seu pai aqui ser reconhecido e estar agora aí na memória da nossa cidade de Jacareí e ser lembrado pelo que ele foi e pelo que ele é, né, para toda a nossa história. Então, parabenizar o Fernando, o vereador Fernando, pela indicação. Grande abraço. O projeto continua em discussão. Senhor presidente, só queria justificar daqui mesmo meu voto favorável e dizer que a nossa cidade, ela deve ser homenageada, os seus próprios públicos devem ser homenageados com pessoas que fizeram parte da história desta cidade. Então, queria cumprimentar o Reinaldo, que está aqui, mas cumprimentar de maneira muito especial também a iniciativa do vereador Fernando da Ótica, e é uma família que realmente construiu a sua história na cidade.
E eu que sou paciente, fui paciente do Dr. Roberto Delap, hoje do seu filho Júnior, né? Quero cumprimentar então toda a família e dizer que esse deve ser um momento de mistos sentimentos. O sentimento da saudade, mas o sentimento também da família de ter tido a oportunidade de construir um pouco da história da cidade de Jacareí, mesmo vindo de fora. E as pessoas constroem a cidade da melhor maneira. E tenho certeza que esta família tem construído ao longo do tempo uma história bonita para Jacareí. Então, adianto o meu voto favorável e que a família possa continuar construindo essa história iniciada pelo seu Ubirajara. Eu gostaria também de estar contribuindo com o projeto, eu gostaria de estar parabenizando o vereador Fernando pela propositura e também parabenizar o Roberto, o Reinaldo, que são filhos deles, por ter tido o pai que ele teve, né? E agora, a partir de hoje, vai se eternizar em nossa cidade com o nome da rua Ubirajara. Então, eu gostaria de estar parabenizando a toda a família Delap, né? Por ter esse senhor, seu Ubirajara, com o nome em nossa cidade, em nossas ruas, no caso. Parabéns. Muito obrigado. Bom, também cumprimentar o Reinaldo e dizer que essa casa fica muito honrada quando a gente pode, através de um projeto de lei, de iniciativa de um dos vereadores, realmente, como bem falou o Maurício, a Rose, quando você consegue eternizar, quando você consegue realmente dar o nome de um próprio municipal, de uma via, de uma pessoa que tem algum serviço relevante prestado à cidade, que tem uma história com a cidade. Então, a gente não tem, né, Maurício, nenhum problema em falar isso, né? Não é vergonha nenhuma, porque às vezes as pessoas acham, vereador só dá nome de rua. Não, é um dos trabalhos do vereador. Mas a gente fica muito feliz, Fernando, quando a gente pode aqui aprovar um projeto desse, sabendo que é uma pessoa que tem realmente importância para a nossa cidade, e aí fica eternizada, e parabéns aí a toda a família Delap. Passamos então, na forma de aclamação, aí, a aprovação desse projeto.